Nesta semana, aqui no livro de experiências, nós vamos encerrar a primeira temática que foi selecionada para compor este livro, os aspectos relacionados à natureza, portanto. Então, aqui na página 24 do livro, nós vamos tratar dos cuidados com o meio ambiente. E você pode iniciar essa conversa com a criança apresentando a ela essa primeira fotografia aplicada aqui na página, que evidencia várias embalagens, vários resíduos lançados indevidamente no chão. Veja, verifique se a criança consegue perceber que se trata de um grande volume de resíduos lançados, descartados de maneira inapropriada na natureza, e conversem a esse respeito. Eu acredito que aí na casa de vocês já devem adotar vários procedimentos para garantir o cuidado com o meio ambiente. Então converse com a criança sobre essas ações que vocês já implementam diariamente. Conversem sobre as lixeiras, por exemplo, que vocês utilizam, sobre o serviço de coleta de resíduos que tem na cidade, aí na região onde vocês moram. E veja, uma das grandes e primeiras ações que deve acontecer nas residências, né, de todas as pessoas é a separação dos resíduos orgânicos dos recicláveis. E se isso acontece já na casa de vocês, evidencie esse cuidado que vocês adotam e talvez retome algumas ações para garantir que essa separação aconteça de maneira apropriada aí na casa de vocês. Bom, depois de conversar sobre tudo que vocês já fazem e já sabem sobre os cuidados com o meio ambiente, é possível então conversar com a criança sobre essas lixeiras que costumam estar presentes em ambientes coletivos, né? Em praças, em ambientes de grandes eventos. Normalmente nós vemos lixeiras coloridas. Pergunte para a criança se ela já viu e se ela sabe para que servem as cores, porque cada uma dessas lixeiras está identificada por uma cor e também por um símbolo. Converse com a criança sobre isso. Afinal, nós aplicamos nessa ilustração um exemplo de cada um dos resíduos destinados a cada uma das lixeiras. Então, essa composição pode favorecer as conversas entre vocês para averiguar com a criança o entendimento dela sobre o uso dessas lixeiras, já que a lixeira de cor vermelha se destina a resíduos feitos de plástico, a azul a resíduos de papel ou papelão, a verde se destina à coleta de resíduos de vidro, a amarela para alumínio e a marrom para os resíduos orgânicos. Veja, a coleta seletiva que acontece em algumas cidades brasileiras ajuda a preservar o meio ambiente, já que esses resíduos são destinados para reciclagem. Converse com a criança sobre isso, talvez pesquisando com ela sobre os processos de reciclagem que possam existir aí na região de vocês, para assim intensificar ainda mais o entendimento dela e a importância também sobre a preservação do meio ambiente, tá certo? Depois dessa conversa, que tal propor uma brincadeira para a criança no portfólio? Olha só, nós temos aqui numa das partes do portfólio o cuidado da terra, em que já estão coladas as abas das diferentes lixeiras com as cores que a criança já teve a oportunidade de conversar com você. E no material de apoio nós temos algumas opções de adesivos. Olha só, aqui na página 6 do livro de material de apoio, na parte superior, nós temos todas essas opções de adesivos para que a criança cole como se estivesse depositando os resíduos na lixeira correspondente. Então converse com a criança, por exemplo, sobre a lixeira vermelha destinada à coleta de resíduos feitos de plástico e pergunte para a criança qual desses elementos ilustrados aqui poderia ser colado aqui, como se estivesse dentro da lixeira vermelha, portanto. Então, é uma brincadeira que a criança vai realizar durante a colagem dessas imagens aqui, mas que vai evidenciar a percepção dela, o cuidado dela com relação à composição desses resíduos e a destinação correta deles em cada uma das lixeiras que estão representadas aqui no portfólio, tá certo? Então, cada um desses adesivos deve ser analisado para então ser colado no espaço correto, no espaço correspondente, de acordo com as cores evidenciadas em cada lixeira, tá certo?
Depois disso, depois que a criança colar todos esses elementos aqui no portfólio, você também pode tratar de outros aspectos, afinal, a gente cuida do meio ambiente também em outras situações. Aqui nós ilustramos 3 situações. Olha só, quando compramos menos, estamos cuidando do meio ambiente, quando utilizamos menos embalagens e também quando reutilizamos materiais recicláveis. Converse com a criança sobre essas práticas, se elas já são adotadas por vocês e sobre outras práticas, outras ações que vocês já adotam pensando nos cuidados com o meio ambiente. Certamente a criança tem muita coisa para contar a esse respeito, ela pode inclusive elaborar alguns desenhos sobre outras ações que vocês implementam aí em casa, tendo em vista os cuidados com o meio ambiente, tá certo? E numa outra ocasião, o que nós propusemos aqui na página 25 do livro é a recomendação para que toda a primeira parte do livro de experiências e também o portfólio sejam revisitados pela criança, para que ela se recorde tudo que ela teve oportunidade de conhecer, de aprofundar, de explorar, de brincar. Então ela vai se recordar por meio da observação das páginas, tudo aquilo que ela já realizou, seja lá na escola ou aí em casa, na companhia de vocês, relacionado a esse assunto da natureza, portanto, com os olhos e as mãos na natureza. Tudo aquilo que ela fez e brincou pode ser rememorado aqui por meio da apreciação das páginas do livro e também dos registros que ela foi elaborando ao longo desse período aqui no portfólio, tá certo? E depois de observar esses registros, essas memórias todas, ela pode indicar o que ela mais gostou de realizar em torno deste assunto, o que foi que ela aprendeu, o que ela se recorda de mais interessante sobre esse assunto. E então elabora um desenho aqui representando tudo que ela gostou de fazer ao longo desse período, tá certo? Veja, é um convite para encerrar o assunto, mas é um assunto que deve permanecer sempre sendo discutido por vocês, já que é um assunto bastante sério, os cuidados com a natureza. E também você pode preparar a criança para aquilo que virá na sequência final. Olha o próximo assunto que será abordado. Teremos um novo portfólio também, então você pode folhear as próximas páginas, justamente instigando a curiosidade da criança em torno daquilo que ela terá oportunidade de conhecer a partir da próxima semana. Então é o momento de encerrar os encaminhamentos com este assunto abordado neste primeiro portfólio e já preparar a criança, a curiosidade dela em torno do próximo assunto a ser tratado aqui no livro de experiências.